Teoricamente, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. No entanto, não será um passeio no parque. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo ou o enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a paisagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu do hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio, ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto, ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de Cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central com um forte estrondo que ecoa por toda parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 quilômetros de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia na Terra que faz com que as moléculas se movam mais rápido do que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros, 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem mesmo nas condições mais difíceis são os que fazem seus ninhos em segurança no chão. Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor. Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância. Mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso o protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água.
Estar perto do oceano pode parecer uma aposta segura durante um impacto maciço de asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura. Mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como o México e o sul dos Estados Unidos, e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre e uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta. E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfaz. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se saíram bem, portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que todo o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade. Tipo, não coma seu tataravô, tá legal? Ei, é possível que o Jurassic World não seja apenas uma fantasia. Os dinossauros podem realmente estar andando, nadando ou voando em algum lugar por aí, mas não na Terra. Alguns cientistas acham que pode haver planetas muito distantes do Sistema Solar, onde vivem versões ligeiramente diferentes do Tiranossauro Rex e de outras espécies. Eles tiveram essa ideia com base no fato de que nosso planeta costumava ter níveis de oxigênio cerca de 30% mais altos do que os atuais. É por isso que formas de vida complexas e inteligentes, como os dinossauros, puderam se desenvolver em primeiro lugar. Eles também querem explorar os blocos de construção básicos que são a razão pela qual temos vida na Terra. Esses blocos são algo que conhecemos como aminoácidos, produzem proteínas, açúcares e material genético como RNA e DNA. São consistentes e existem principalmente em uma forma ou orientação. Há duas maneiras de serem orientados, direita e esquerda.
Isso significa que se espelham um no outro, assim como nossas mãos. É algo que chamamos de quiralidade. Para que a vida exista, as proteínas devem ter uma forma, o que significa que podem ser orientadas para a direita ou para a esquerda. Em nosso planeta, quase todos os seres vivos, desde os menores insetos até as baleias e os elefantes, possuem aminoácidos com orientação para a esquerda. Não sabemos exatamente por que as coisas são definidas dessa forma, mas há uma teoria de que isso se deve aos meteoritos que caíram na Terra há 4 bilhões de anos. Eles trouxeram tipos específicos de aminoácidos e alguns outros materiais orgânicos, e de alguma forma estabeleceram o padrão que temos hoje. Talvez possamos usar telescópios especiais que criamos para procurar planetas, especialmente aqueles em que as condições são semelhantes às que existiam na Terra na época em que os dinossauros estavam por aqui. Nesse caso, seria melhor observá-los a uma distância segura, porque, considerando a aparência que podem ter, os pesquisadores dizem que essa pode ser uma escolha mais segura. Essa é uma ideia legal, mas ainda muito complicada. A história da vida em nosso planeta, especialmente a dos dinossauros, envolveu muitos eventos catastróficos e extinções em massa. Sempre há mais espaço para novas teorias sobre os dinossauros. Uma delas diz que o petróleo vem deles. Interessante, mas não é verdade. O petróleo se formou a partir de restos de animais marinhos e plantas de milhões de anos atrás. Isso foi muito antes do surgimento dos dinos. Pequenos organismos foram parar no fundo do mar. À medida que as bactérias decompunham os animais e as plantas, removiam a maior parte do oxigênio e alguns outros elementos. Isso deixou para trás apenas uma lama, que era composta principalmente de hidrogênio e carbono. Com o passar do tempo, esses restos foram cobertos por muitas camadas de lodo e areia. Quando a profundidade do sedimento aumentou para 3.000 metros ou até mais, o calor e a pressão transformaram os restos em gás natural e petróleo bruto. É possível que os dinossauros tenham vivido ou caído no mar e depois se transformado em petróleo da mesma maneira. Mas ninguém jamais encontrou petróleo bruto contendo seus esqueletos, portanto, essa é apenas uma teoria não comprovada. Depois, há a tese do dinossauro com penas, que ao contrário da anterior, parece ter mais base na realidade. Em 2010, os pesquisadores encontraram evidências de que, há 100 milhões de anos, havia uma espécie de dinossauro com penas. Outro grupo de cientistas afirmou que havia uma espécie diferente de 150 milhões de anos atrás, com sardas e penas marrom-avermelhadas no topo da cabeça. Os padrões de cores provavelmente tinham seu propósito. Talvez fosse uma forma de se comunicar com outros representantes de sua espécie ou de atrair parceiros. Porém, anos depois, os cientistas estudaram o Microraptor, também chamado de dinossauro com penas. Eles perceberam que provavelmente era mais parecido com um pássaro do que com um dinossauro. O ponto principal é como as aves substituem suas penas. As que voam precisam trocá-las em uma ordem específica, caso contrário, não conseguirão voar bem. E os fósseis do Microraptor mostraram que essa criatura mudou as dela em um padrão semelhante. Portanto, não há certeza sobre em qual categoria esse animal se enquadra. Os dinossauros que tinham penas perdiam muito de sua pele, pedaço por pedaço, como caspa. Ei, Bob, está parecendo um pouco escamoso aí. Precisa de um shampoo novo? Sim, eles não trocavam de pele como fazem os lagartos, como se tirassem um terno velho. Quando falamos de dinossauros, geralmente não os imaginamos como criaturas sociais, mas sim como seres isolados, semelhantes aos lagartos. Mas alguns pesquisadores descobriram uma coleção de garras de 80 milhões de anos no deserto de Gobi. Isso significa que havia colônias que protegiam seus ninhos e guardavam seus filhotes, como as aves. Os crocodilos também são conhecidos por fazerem isso. Os pterossauros eram dinossauros voadores, enquanto os pelicossauros contavam com nadadeiras. Alguns estudos mostraram que essas duas espécies usavam suas cristas e velas ou nadadeiras exageradas para chegar a seus parceiros em potencial. No entanto, há muitas teorias sobre suas cristas e para que elas eram necessárias. Alguns especialistas acreditam que era assim que os dinos regulavam sua temperatura. Outros acham que eles precisavam de uma crista para se orientar no ar. É difícil dizer algo com certeza, pois seus fósseis são raros e eles não têm descendentes vivos. Mas a opção mais provável é que a crista tinha a mesma finalidade que a cauda do pavão e era usada para selecionar parceiros. Quanto maior a crista, mais chances o pterossauro tinha de conseguir um par. Você conhece os terópodes, aqueles predadores carnívoros assustadores que aparecem na maioria dos filmes de dinossauros? Bem, eles podem ter gostado muito mais de comer plantas do que de rasgar carne.
Não todos, mas é possível que muitos não fossem tão ferozes quanto pensamos. Aqueles grandes e assustadores, como o T-Rex, poderiam ser exceções e não a regra. O fato é que os filmes mostram essas criaturas como sendo muito mais rápidas do que provavelmente eram na realidade. Provavelmente conseguiam correr um pouco mais rápido do que um atleta humano comum. Os cientistas estudam a dieta dos celurossauros. Esses parecem ser os parentes mais próximos das aves. Foi difícil descobrir isso, porque alguns dos animais desse grupo tinham dentes semelhantes a estacas, ou em alguns casos, não contavam com dentes. Para entender o que comiam, os pesquisadores tiveram que procurar evidências diretas e verificar se havia algo em seus estômagos. E depois que descobriram certas coisas, inclusive um bico sem dentes, perceberam que esses animais seguiam uma dieta vegetariana na maior parte do tempo. Até mesmo alguns famosos, como os Velociraptors, poderiam ser apenas inocentes comedores de plantas e não feras aterrorizantes de Jurassic Park e de nossos pesadelos infantis. Há mais de 10 anos, os cientistas encontraram fósseis de um pequeno dinossauro. Era uma criatura do tamanho de um papagaio com pernas longas, de uma família com alguns dos predadores mais famosos que conhecemos, como o T-Rex e o Velociraptor. A maioria dos dinossauros que viviam em terra firme tinha 5 dedos, porém, mais tarde, alguns deles acabaram tendo menos. Essa nova espécie descoberta era especial porque, em vez de ter 3 dedos, o que era mais comum em sua família, contava com apenas uma unha afiada e curva na extremidade de cada membro dianteiro. A criatura provavelmente o usava para cavar os ninhos de insetos e se alimentar. Embora todos nós saibamos sobre o asteroide que exterminou os dinossauros, algumas pessoas têm outras teorias. Um paleontólogo chegou a pensar que esses animais possivelmente haviam chegado ao fim porque estavam comendo uns aos outros. Isso funcionou especialmente para os ancestrais de predadores ferozes e assustadores, como o tiranossauro. É possível que eles tenham ingerido tantos ovos de outros dinossauros que muitas espécies foram extintas. Quando começaram a comer os de espécies muito grandes que conhecemos como saurópodes, é possível que também tenham começado a ficar maiores. E nenhuma mãe dinossauro poderia impedi-los de comer seus ovos, pois ela não poderia estar por perto o tempo todo. Havia outros grandes animais predadores que comiam ovos, até mesmo os primeiros mamíferos. Mas, de qualquer forma, pesquisas posteriores mostraram que os dinossauros não poderiam ter comido em quantidade suficiente para causar a extinção em massa. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto. Você tem certeza de que foi um asteroide que causou a extinção dos dinossauros? Há um grande drama sobre o motivo do desaparecimento dessas criaturas. É um assunto importante tanto na ciência quanto no cinema. Mas o que realmente aconteceu com os dinossauros? Como os cientistas descobriram? E por que é importante? Vejamos. Vamos fazer uma viagem de volta à Inglaterra em 1842. Havia um cientista chamado Sir Richard Owen. Ele estava verificando alguns fósseis de répteis enormes e notou que 3 deles, Megalossauro, Iguanodonte e Altossauro, tinham muito em comum. Então, ele teve um momento de iluminação e decidiu combinar todas essas criaturas em Dinossauria, que significa lagartos terríveis em grego. Os cientistas estavam estudando os dinossauros e agrupando-os com base em sua aparência. Mas então Charles Darwin apareceu e deu uma ideia ainda melhor. Afinal, as espécies não aparecem do nada, elas evoluem. E aí todos tiveram que repensar como estavam definindo os dinossauros. Eles criaram uma nova ideia chamada classificação filogenética. Imagine uma grande árvore genealógica com todas as criaturas de todos os tempos. Em algum lugar lá em cima, encontramos o Megalossauro e o Iguanodonte, e dizemos que todos os descendentes de dinossauros vêm de seu ancestral comum. É como rastrear sua árvore genealógica e, se formos longe o suficiente, encontraremos o último ancestral dos dinossauros. Tínhamos um plano, mas, então, as coisas ficaram um pouco complicadas. Quando falamos de dinossauros, temos os que têm penas e bicos e os que não têm. Foi então que descobrimos que as aves são primas de alguns dinossauros. Talvez até tenham evoluído a partir deles. Depois de saber disso, os cientistas tiveram que examinar a árvore genealógica das aves e repensar a definição de dinossauro. No final, eles decidiram que as aves são uma espécie de dinossauro, mas não exatamente. Confuso, né? Mas, de qualquer forma, agora temos 2 grupos. O primeiro é das aves e o outro é dos dinossauros não aviários, que estão extintos. Isso significa que temos que reconsiderar nossa pergunta.
Em vez de perguntar o que causou a extinção dos dinossauros, deveria ser o que causou a extinção dos dinos não aviários. A resposta pode parecer simples. As pessoas geralmente pensam em uma rocha espacial gigantesca como destruidor de dinossauros. Provavelmente essa é a primeira coisa que vem à sua mente. Até mesmo o Google e outros mecanismos de pesquisa concordam com isso, como melhores amigos copiando o dever de casa um do outro. A história nos ensina que há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros desapareceram totalmente, exceto os que se tornaram pássaros. É claro que a verdade é mais complicada, e nem todos os dinossauros desapareceram de uma só vez. Alguns seguiram o caminho natural, e houve mini-extinções aqui e ali durante seu tempo na Terra. Mas o grande evento de que estamos falando parece uma mudança de cena de um filme, como mudar repentinamente o canal de uma TV. Um puff, e a Terra passou da época dos dinossauros para a época dos mamíferos. Os cientistas chamam esses períodos de Cretáceo e Paleogeno. Demos até um apelido a esse evento especial, a extinção KPG ou KT. Alguns até se referem a ele como o evento de 65 milhões de anos atrás, embora o número mais correto seja 66 milhões de anos atrás. Temos duas teorias principais em destaque: a queda de asteroides e a erupção de vulcões. Vamos falar sobre a ideia do asteroide. Por volta de 66 milhões de anos atrás, imagine um asteroide enorme colidindo com a Terra. Essa coisa tinha cerca de 9,6 quilômetros de largura, quase tão grande quanto o Monte Everest. Ele atravessou o céu super rápido, como uma montanha que atinge 100 vezes a velocidade do som. E quando bateu, liberou 1 tonelada de energia. Ele caiu no que hoje é o sul do México, perto de um local que está ligado à história da extinção dos dinossauros, a cratera Chicxulub. Tudo que estava próximo ao impacto foi transformado em vapor em um piscar de olhos. Imagine a maior explosão de energia em séculos, como 1 bilhão de anos ou mais. Nada perto do local do acidente teve chance. Em seguida, houve o tremor secundário. Quando a bola de fogo esfriou, a superfície da Terra ficou maluca. O solo se retorceu e tremeu, causando terremotos inimagináveis. Os continentes se transformaram em enormes castelos saltitantes. Então, o material que foi explodido pelo impacto choveu como uma tempestade. Mesmo que você não estivesse perto dos enormes pedaços que caíam no México, seria atingido por esses pedaços menores e super quentes que voavam pelo ar. E isso fez com que o ar ficasse tão quente que as florestas explodiram em chamas em todo o mundo. Você está pronto para saber mais? É hora de um tsunami enorme. O fundo do oceano ficou todo agitado, empurrando as ondas para o interior do Golfo do México. Mas imagine só, mesmo tudo isso não foi suficiente para destruir todos os dinossauros. Por exemplo, os dinossauros da Nova Zelândia eram muito bons, mas sabemos que todos eles foram extintos. Então o que aconteceu com eles? Eles sentiram um pequeno estrondo e, de repente, o céu começou a ficar escuro e sombrio como se fosse noite. Espera aí, o que é isso? Um manto de cinzas está se espalhando lentamente por todo o planeta. Mas é aqui que o verdadeiro drama acontece. O grande problema com a queda do asteroide não foi o boom instantâneo que você poderia imaginar. Trata-se dos efeitos de longo prazo. Imagine o material que foi lançado no céu bloqueando a luz do sol. Os dias se transformaram em noites e as temperaturas caem drasticamente. Muitos dinossauros herbívoros morreram e os caçadores estavam tendo um grande banquete, mas não por muito tempo. Sem a luz do sol, a cadeia alimentar se desintegra muito rapidamente. Então as cinzas voltam para a Terra e as coisas vão de mal a pior. Outras coisas desagradáveis começam a flutuar no ar, como o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, misturado com pedaços do fundo do mar, faz com que a temperatura suba vertiginosamente. A Terra estava brincando de quente e frio ao mesmo tempo. Foi quando entre 50% e 80% dos dinossauros se despediram para sempre. O que é ainda mais triste é que esse número conta apenas as espécies em si. Se olharmos para o número de vidas de animais perdidas individualmente, o número é ainda maior. Você pode pensar que, pelo menos, os pobres mamíferos finalmente tiveram sua chance depois que os dinossauros foram embora. Mas até mesmo os mamíferos passaram por momentos difíceis. Temos muita sorte pelo fato de alguns mamíferos corajosos terem conseguido sobreviver a esse caos louco. Os que conseguiram foram como os pequenos campeões com sistemas de energia rápidos, dietas flexíveis ou esconderijos secretos. Mas essa história é apenas uma hipótese.
Em seguida, temos a hipótese do vulcanismo. Os vulcões, essas montanhas de fogo, estão acostumados a cuspir rocha derretida e causar destruição épica. Mas, surpreendentemente, essa teoria não se refere a erupções explosivas. Não, trata-se de algo mais sorrateiro e lento. Cerca de 1 milhão de anos antes da desgraça dos dinossauros, há uma grande mudança acontecendo sob a superfície da Terra. Bem abaixo de onde a Índia está flutuando, um rio de lava começa a se formar. E então, a Índia é duramente atingida. Ela se transforma em um mar de lava, como um oceano de fogo. É como se 1 zilhão de caminhões basculantes cheios de lava fossem despejados lentamente. Esses restos solidificados são conhecidos como Deccan Traps, como uma camada super profunda de lava dura que cobre um pedaço de terra do tamanho da França. E assim como em nossa história do asteroide, o verdadeiro problema vem do ar. Por centenas de milhares de anos, o dióxido de enxofre se espalhou como uma sombra imparável. Ele estava tornando o céu sombrio e a chuva tóxica. As fontes de alimento se transformaram em veneno e os oceanos se tornaram banhos de ácido. E então, o dióxido de carbono entrou em cena. Foi como um botão de temperatura, virando o clima da Terra de cabeça para baixo. Foi uma montanha-russa de caos. Os ecossistemas ficaram estressados, as cadeias alimentares se romperam e as espécies foram se despedindo uma a uma. Ambas as teorias pareciam bastante realistas. Todos os especialistas estavam tendo um grande debate sobre qual teoria estava correta e por que os dinos desapareceram. Então, qual é a verdadeira resposta? Infelizmente, não sabemos. Alguns cientistas apoiam uma teoria, outros apoiam a outra, e nós ficamos coçando a cabeça. Mas não seja muito duro com a mídia ou com os cientistas. Todos eles estão fazendo o melhor que podem para desvendar o mistério do desaparecimento dos dinossauros. E talvez um dia, finalmente, saberemos a verdadeira resposta. Portanto, fique atento. Os dinossauros são uma das criaturas mais fascinantes que já passaram pela Terra. É uma pena que não poderemos ter o Jurassic Park, onde podemos ver algumas das criaturas mais legais ganharem vida. Mas, na verdade, estamos vivendo com algumas criaturas que são tão antigas quanto os dinossauros, como crocodilos e tubarões. Eles não mudaram muito desde que surgiram há milhões de anos, mas a maioria dos dinossauros não sobreviveu quando o asteroide atingiu a Terra. De certa forma, esse asteroide foi um gigante botão de reinicialização para o planeta. Depois de atingir a Terra, esse viajante espacial eliminou quase todos os seres vivos. O céu ficou coberto de cinzas, o que bloqueou os raios solares. Isso significava que as plantas não podiam crescer, o que deixou muitos herbívoros famintos. Como resultado, eles tiveram que mudar sua dieta e se adaptar às novas mudanças. Isso forçou alguns desses dinossauros a seguirem um novo caminho na vida, transformando-se em alguns animais modernos que conhecemos hoje. Se o asteroide tivesse mudado um pouco seu curso, os dinossauros teriam permanecido como a espécie dominante. Então, o que teria acontecido se os dinossauros tivessem ficado por aqui? Em primeiro lugar, a evolução teria se desenrolado de forma diferente para eles. Talvez, durante esses milhões de anos, os seres humanos não tivessem evoluído para estar no topo da cadeia alimentar. Imagine um mundo onde os dinossauros ainda existem hoje. Se eles tivessem evoluído como os humanos, teríamos que competir com eles. Houve várias espécies de humanos, mas o Homo sapiens, ou seja, nós, prevaleceu. Um dinoide ou um dino-humanoide seria algo estranho. Em primeiro lugar, esses carinhas teriam uma aparência diferente, mais reptiliana do que a nossa. O tamanho do cérebro seria diferente, e os dinoides seriam fisicamente maiores e mais fortes. Colocar um humano e um dinoide lado a lado seria interessante. Em primeiro lugar, os dinoides teriam escamas em vez de pele humana, e seus dentes seriam mais afiados. Eles provavelmente não teriam 5 dedos em cada mão, e suas unhas seriam garras afiadas. Não sabemos que sons eles fariam, mas possivelmente seriam guturais como os crocodilos. Os dinossauros tinham uma visão muito boa em comparação com os mamíferos, portanto é possível que veríamos dinossauros com olhos grandes. A população da Terra atingiu a impressionante marca de 8 bilhões de pessoas, e nós mudamos nosso ambiente para atender às nossas necessidades. Dito isso, se os dinoides fossem as criaturas dominantes, o ambiente seria adequado para eles. Falando em características físicas, os cientistas previram como seriam os dinoides se tivessem evoluído para criaturas inteligentes que andassem eretas e tivessem polegares opositores.
Esses polegares flexíveis são importantes para a evolução, pois ajudaram os humanos a começar a usar ferramentas para se defender e caçar. O dinoide pode não parecer o réptil ideal, e sua aparência pode não ser lisonjeira, mas se os dinossauros tivessem evoluído, essas criaturas poderiam ser seus colegas de classe ou de trabalho. Nem todos os dinossauros eram iguais, como mostram seus fósseis. Alguns eram gigantescos, enquanto outros se assemelhavam a qualquer animal moderno. O maior dinossauro terrestre era o titanossauro, embora as medidas sejam apenas estimativas aproximadas baseadas em ossos fossilizados. Estima-se que o titanossauro tinha cerca de 37 metros de comprimento e viveu entre 100 e 95 milhões de anos atrás. Ele era tão grande que seu peso era equivalente ao de 18 elefantes atuais. Havia dinossauros em todo o mundo, em diferentes épocas, climas e paisagens. Entretanto, apenas alguns eram conhecidos como gigantes. Embora se destacassem pelo tamanho do corpo, o cérebro era pequenino. Alguns dos dinossauros mais conhecidos, como o alossauro e o estegossauro, tinham um cérebro muito pequeno, como o que significa que teria sido quase impossível para eles evoluírem adequadamente para seres inteligentes. No entanto, no final do período Cretáceo, o Tiranossauro Rex percorria a Terra. Ele tinha um cérebro maior do que o de seus colegas alossauros, que estavam milhões de anos atrás. Mesmo assim, o cérebro do tiranossauro pesava apenas um pouco menos de 1 quilo. Um cérebro humano pesa cerca de 1,5 kg. Teria sido legal ver um tiranossauro evoluir para um ser inteligente com polegares opositores em suas pequenas mãos. Ao contrário da crença popular, o T-Rex era na verdade bastante lento, e um ser humano poderia facilmente ultrapassá-lo. Portanto, sabemos que hoje em dia eles não participariam de nenhum esporte competitivo que envolvesse corrida. Sabemos que os dinossauros podiam ser herbívoros e carnívoros, mas ao longo de sua evolução, uma coisa permaneceu a mesma: seu cérebro era pequeno. Também havia outras formas de dinossauros, como criaturas de pernas longas e chifres. De qualquer forma, eles estavam no topo da cadeia alimentar, mesmo quando os pequenos mamíferos faziam aparições especiais. Temos que considerar que, quando o asteroide atingiu e eliminou os dinossauros, os mamíferos assumiram o controle da cena. Se os dinossauros e os mamíferos tivessem compartilhado a posição dominante na cadeia alimentar e tivessem seguido um caminho semelhante em sua evolução, a realidade de hoje seria completamente diferente da que temos agora. Os dinossauros teriam um cérebro maior e competiriam com os humanos pelo título de criatura mais inteligente. Uma das razões pelas quais os humanos e os papagaios podem falar é a força e o formato da língua. Os dinossauros evoluídos teriam um crânio diferente, moldado para se adaptar a essa língua, se quisessem falar como os humanos. Um dos motivos pelos quais os seres humanos chegaram onde estão agora é o fato de terem evoluído para ficar de pé e detectar predadores. Esse foi um desafio que tivemos de superar para sobreviver. Mas por que desafios os dinossauros teriam que passar se já eram as criaturas mais dominantes? Alguns dos dinossauros de cérebro grande tinham pernas longas, o que significa que podiam correr rapidamente, detectar predadores e pegar alimentos que de outra forma estariam fora de seu alcance. Seu caminho evolutivo seria muito diferente do dos humanos e talvez até mais avançado. Seu cérebro poderia ter evoluído para algo impressionante. Eles poderiam se tornar mais inteligentes do que nós e ter reflexos mais rápidos. Imagine dinossauros descobrindo a gravidade em vez de Isaac Newton, ou um dinossauro escrevendo peças e poemas melhor do que William Shakespeare. Imagine dinossauros que possuem o conhecimento criativo para produzir algumas das melhores obras de arte da história. A música e o cinema girariam em torno da cultura dos dinos, e a moda teria um aspecto de outro mundo. Viveríamos em paz com os dinossauros, mas certamente competiríamos com eles. A Copa do Mundo contaria com dinossauros e humanos jogando por suas seleções nacionais, mas os clubes seriam exclusivamente de humanos ou dinossauros. Algumas profissões seriam dominadas apenas por uma espécie, e os empregos mais exigentes fisicamente seriam ocupados por dinos, como operários ou seguranças. Por fim, os dinossauros dominariam o mundo, pois seriam fisicamente mais fortes do que os humanos e teriam mais vantagens do que nós. Os humanos, por outro lado, precisariam descobrir uma maneira de acompanhar os dinos. Os mamíferos tiveram um caminho diferente de evolução, pois nunca se tornaram super-animais gigantescos como os dinossauros. Em vez disso, seu cérebro se desenvolveu e se tornou grande.
Mas, embora os seres humanos sejam as criaturas mais inteligentes do planeta, não têm o maior cérebro. Animais como orcas, baleias, elefantes e alguns macacos têm um cérebro maior. Então, por que somos mais inteligentes do que eles? A resposta é que não sabemos. O cérebro é o órgão mais complexo que temos e sabemos muito pouco sobre ele. Não sabemos exatamente por que ele é tão complexo ou por que se comporta dessa maneira. Os descendentes atuais dos dinossauros, como os corvos e os papagaios, têm um cérebro complexo que lhes permite se comunicar, usar ferramentas e até mesmo contar. Nesse caso, maior nem sempre é sinônimo de melhor. O cérebro de um papagaio é menor do que o de um gato, mas é muito mais complexo e inteligente do que o de qualquer felino. Alguns cientistas argumentam que os dinossauros dos filmes não são 100% precisos e que eles costumavam ter penas. Em termos de evolução, alguns dinos pequenos com penas podem ter seguido o caminho dos primatas. Eles podem ter evoluído para um primata que vivia nas árvores e que também pode ter seguido o caminho para se tornar outra espécie de ser humano. 66 milhões de anos atrás, um enorme asteroide atingiu a Terra e desencadeou a extinção em massa de quase todas as criaturas vivas do planeta, incluindo os dinossauros. Se o objeto espacial tivesse caído em outro lugar, alguns dinossauros teriam conseguido sobreviver e ainda viver hoje em dia. De acordo com algumas pesquisas, o asteroide tinha cerca de 1 em 10 chances de acabar com os dinossauros e outros animais da época. Era muito mais provável que simplesmente batesse no chão sem grandes consequências destrutivas. Para entender como as coisas poderiam ter acabado se o local da colisão tivesse ocorrido em outro lugar, precisamos descobrir o que aconteceu naquele dia e por que o desastre acabou sendo tão devastador. Esta enorme rocha espacial caiu na área costeira da península de Yucatán, no México. Isso causou uma reação em cadeia que deu início a desastres naturais em todo o mundo. O lugar onde o asteroide atingiu é chamado de cratera Chicxulub. Agora, metade desta área está debaixo d'água. O asteroide tinha cerca de 12 quilômetros de diâmetro e se movia a uma velocidade de 43.400 km por hora. Esta rocha, maior que o Everest, estava voando em direção à Terra mais rápido do que a velocidade do som em quase 40 vezes. A energia liberada na colisão foi tão poderosa quanto uma explosão de cerca de 10 bilhões de bombas atômicas. E a força destrutiva da onda de explosão foi apenas um dos vários desastres. O asteroide caiu em um dos piores lugares possíveis. Devido à maneira como caiu, jogou uma enorme quantidade de poeira no ar. Imagine que você está pulando na água como um atleta profissional, verticalmente, deixando quase nenhum respingo para trás. E agora pense em quanta água espirra quando você pula na piscina como uma bala de canhão. Pois é, o asteroide atingiu a Terra no estilo bala de canhão. O segundo desastre que ele provocou foi a queima de fuligem. Uma pequena parte da superfície da Terra consiste em rochas e apenas uma pequena porcentagem dessa parte era rica em óleo e enxofre naquela época. O asteroide queimou e levantou tanta fuligem no ar que seria suficiente para encher um estádio de beisebol. De acordo com pesquisas, há 65 milhões de anos, apenas 13% da superfície de todo o planeta poderia ter contido a quantidade necessária de matéria orgânica para a formação de tal volume de fuligem. É por isso que este lugar é considerado o pior. Se a catástrofe tivesse acontecido em qualquer lugar dos 87% restante da Terra, hoje os dinossauros estariam vivos. Uma enorme nuvem de fuligem e dióxido de carbono subiu no ar e cobriu o Sol. A fuligem tornou o céu cinza e bloqueou parcialmente a luz solar. Isso levou a uma queda rápida nas temperaturas em quase todo o planeta. Parecia que a Terra estava dentro de um véu cinza. Muitas plantas e animais não sobreviveram à onda de frio. As árvores começaram a secar devido à falta de sol. O processo de fotossíntese foi interrompido e o frio e as árvores secas levaram a outra catástrofe, a fome global. Herbívoros não conseguiram sobreviver porque haviam perdido quase toda a sua comida. Plantas, flores e árvores não conseguiram superar a calamidade. Essas destruições se espalharam muito além do local de impacto do asteroide. Partículas de poeira quente, pedaços de asteroide e pequenos pedaços de rochas cobriram o chão em todo o continente, causando incêndios florestais em larga escala. Árvores queimadas jogaram ainda mais fuligem no ar, o que piorou ainda mais a situação. O enorme asteroide trouxe metais pesados com um nível alto de toxicidade do espaço. O derretimento dessas substâncias durante a colisão provocou tempestades de fogo,
Além disso, o asteroide não atingiu apenas a Terra continental, mas também a água, o que desencadeou um enorme tsunami. Mas essa não é a pior parte. O fundo do mar estava cheio de sulfato, e quando a energia do asteroide o queimou, provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. A nuvem ácida se misturou com uma nuvem de fuligem e começou a se espalhar pelo céu. Partículas de rocha quente estavam caindo no chão como chuva de fogo. Logo, uma chuva ácida começou devido ao enxofre. Tudo isso durou vários dias e não deu chance para os animais sobreviverem. A chuva ácida envenenou a água dos rios, lagos e mares. O ácido destruiu qualquer coisa que não queimasse. Uma parte das nuvens destruiu a terra e a outra parte o oceano. Isso piorou ainda mais a situação, já que gotículas de enxofre eliminaram uma enorme quantidade de algas marinhas e fitoplâncton. O oceano gera quase metade de todas as reservas de oxigênio em nosso planeta. Naquela época, as criaturas marinhas que viviam em suas partes superiores foram destruídas. Não foi a onda de explosão, mas a falta de sol, presença de ácido, escuridão e frio que se tornaram as principais razões para a extinção dos dinossauros. Mas, mesmo os poucos lagartos que escaparam dos incêndios e enxofre encontraram o elemento mar. O impacto do asteroide causou tsunamis em larga escala em todo o planeta. A primeira onda media cerca de 1,5 km de altura. Isso é quase 3 vezes maior que o Empire State Building. Bilhões de litros de água estavam se movendo a 145 km por hora. Uma onda tão forte poderia facilmente destruir metade de Nova York hoje. O meteorito criou uma série de ondas de 16 metros de altura. Paredes maciças de água do tamanho de edifícios de 5 andares desmoronaram na costa e demoliram tudo em seu caminho. Falta de luz solar, queda de temperatura, chuvas ácidas e de fogo, redução da produção de oxigênio, incêndios florestais, tsunamis gigantes e onda explosiva com o poder de 1 bilhão de bombas atômicas. Tudo isso reduziu a diversidade biológica da Terra em 75%. Sim, isso mudou o clima, com certeza. Asteroides gigantes costumavam atingir a Terra antes, mas nunca causaram desastres desse nível no planeta. E se esse asteroide tivesse caído em outro lugar, digamos, em uma floresta, longe da água e do terreno montanhoso? Isso teria causado incêndios severos. Uma enorme nuvem negra de cinzas teria subido no céu e obscurecido o sol, mas provavelmente teria gerado chuvas ácidas ou de fogo. A maioria das espécies do planeta poderia ter sobrevivido a essa catástrofe. E se o meteorito tivesse caído em algum lugar entre o gelo e a neve? Isso teria provocado um rápido aumento da temperatura em todo o planeta. Grandes tsunamis teriam afundado grandes extensões de terra. No entanto, cinzas e dióxido de enxofre não teriam tomado o céu. Chuva ácida não teria atingido o oceano. Muitas criaturas marinhas poderiam ter sobrevivido e existiriam até hoje. E dinossauros, longe dos oceanos, não teriam notado a queda do meteorito. Provavelmente, os eventos mais terríveis teriam ocorrido se um meteorito tivesse caído em um vulcão ativo. Isso teria desencadeado o maior lançamento de lava da história. Terremotos destrutivos teriam começado e todo o céu teria sido coberto de cinzas vulcânicas. E se o meteorito tivesse atingido algum deserto? Bom, teria derretido bilhões de toneladas de areia e transformado em vidro. Imagine dunas de vidro que aquecem ainda mais nosso planeta. E poderíamos desenterrar os restos bem preservados de lagartos antigos do vidro. De qualquer forma, havia muitos cenários catastróficos possíveis diferentes. E o pior deles se tornou realidade para os dinossauros. É improvável que eles retornem. Embora, talvez eles possam renascer? Cientistas se inspiraram em uma ideia de um famoso filme de Hollywood. Eles queriam encontrar um mosquito que estivesse preso no âmbar. Eles extrairiam DNA de dinossauro dele. Porém, havia um problema com isso. A amostra de DNA mais antiga que eles conseguiram encontrar tinha 1 milhão de anos. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Além disso, o DNA é uma coisa muito frágil. A probabilidade de que pudesse ter sido preservado intacto em algum lugar por tanto tempo é muito pequena. Então, em vez de procurar por esse antigo DNA de dinossauro, os cientistas decidiram tirar DNA dos ancestrais mais próximos desses lagartos, os pássaros. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas de dinossauro poderiam ter se transformado em asas e bocas alongadas poderiam ter se tornado bicos. Pelicanos são muito semelhantes aos pterodáctilos. Avestruzes se assemelham a velociraptors e galinhas são muito parecidas com o T-Rex. Ok, vamos parar e imaginar por um momento uma galinha do tamanho de um T-Rex. Ei, você! Quer um pedaço de mim? O frango comum é reconhecido como o parente mais próximo do enorme lagarto.
Remova sua plumagem e o cubra com escamas. Dê uma boca dentada em vez de um bico e coloque uma cauda longa. E você tem um verdadeiro mini tiranossauro por estrutura corporal e movimento. No fundo de seu DNA, existem genes semelhantes ao desse formidável predador. Com a ajuda da engenharia genética, cientistas planejam brincar com seu DNA e tentar reverter a evolução, o que significa que a reprodução de dinossauros pode se tornar uma realidade. Cerca de 800 mil anos atrás, eu não estava por perto, um asteroide gigantesco voou pelo espaço e despencou em direção à Terra. Ele atingiu nosso planeta com uma força enorme e cobriu 10% dele com pedaços de detritos rochosos, pretos e verdes brilhantes, conhecidos como tectitos. Eles são pedaços de rocha que se liquefazem com o calor do impacto de um meteorito. Em seguida, esfriam e ficam parecidos com seixos escuros e vítreos. Uma trilha desses tectitos espalhou-se pelo sudeste da Ásia e chegou ao leste da Antártica. É assim que os cientistas sabem que aconteceu a queda de um meteorito gigante. Eles passaram quase 100 anos tentando encontrar a cratera gigantesca causada pelo impacto. Mas os tectitos estavam muito espalhados, por isso não se conseguia identificar a localização exata, até recentemente. Uma equipe de especialistas de diferentes universidades tentou descobrir o marco zero do impacto do meteorito. Eles investigaram várias crateras na China e no Camboja, mas nenhuma parecia ter sido criada pela queda de um meteorito. Os especialistas então decidiram investigar o Laos, país onde foi descoberto o maior e mais concentrado número de tectitos. Após eliminar todas as crateras visíveis, a equipe surgiu com uma nova teoria. E se o local estivesse escondido por algo? Em busca dele, os cientistas mediram as leituras da gravidade em diferentes partes por todo o Laos. No lugar onde havia uma antiga erupção vulcânica, abaixo de camadas espessas e densas de lava vulcânica resfriada, eles descobriram uma grave anomalia gravitacional. Oh! Tratava-se de uma cratera grande e alongada, com mais de 90 metros de profundidade, se espalhando por 13 quilômetros de largura e 18 de comprimento. Com base na localização e no enorme tamanho do buraco, os cientistas acreditam que seja o local do impacto do antigo meteorito. Enquanto isso, mais de 2 bilhões de anos atrás, muito antes da era dos dinossauros, a Terra foi atingida por um dos maiores asteroides que já se chocaram com o nosso planeta. O corpo espacial tinha aproximadamente de 10 a 14 quilômetros de diâmetro e criou a maior cratera de impacto da Terra, chamada de Vredefort. Você pode encontrá-la na atual África do Sul. Quando foi formada, tinha um diâmetro gigantesco de 300 quilômetros. Ao longo dos séculos, a enorme cratera foi lentamente erodida e se transformou no Domo de Vredefort. É uma formação de colina rochosa, que foi o local central do impacto do asteroide. Essa formação é tão grande que pode ser vista do espaço. Hoje é um patrimônio mundial reconhecido. É também o lar de várias cidades e comunidades que incentivam os turistas a visitar o local. Em 1943, um piloto desviou-se de sua rota de voo normal para evitar condições climáticas perigosas. Voando sobre Quebec, no Canadá, ele avistou uma grande bacia perfeitamente circular. Foi assim que a cratera Pingualuit foi descoberta. Há cerca de 1.400.000 anos, um meteoro atingiu o local, criando essa cratera de impacto pequena, mas profunda. Tem diâmetro de 3 quilômetros e profundidade de 400 metros. Um lago de águas azuis profundas formou-se no fundo da cratera. Acredita-se que ele contenha uma das águas mais puras do mundo, uma vez que não há entradas ou saídas. Isso significa que é preenchido apenas por chuvas e neve derretida. O lago é o lar de uma espécie de peixe, a truta do Ártico. A bacia de Sudbury, também no Canadá. Formada há mais de 1,8 bilhão de anos, é uma das maiores e mais antigas crateras de impacto do planeta. Está localizada em Ontário. Mas o resultado da colisão foi tão forte que seus destroços foram encontrados a 800 quilômetros de distância, em Minnesota. Ao contrário da maioria das crateras de impacto que tem uma forma circular, a bacia de Sudbury é oval. Tem 62 quilômetros de comprimento, com uma largura de 30 quilômetros. O local do impacto original pode ter tido espantosos 16 quilômetros de profundidade. Mas sua versão moderna é muito mais superficial. O asteroide que criou a bacia carregava uma alta concentração de minerais naturais. Isso tornou o solo do buraco incrivelmente fértil. Hoje, é o lar de inúmeras fazendas de frutas e vegetais. Essa formação de cratera única da bacia de Sudbury foi usada para treinar os astronautas da Apollo antes de embarcarem em suas missões à Lua.
Talvez o meteorito mais famoso de todos seja o Chicxulub. Ele foi o responsável por exterminar 75% de toda a vida vegetal e animal da Terra, incluindo os dinossauros. Seu diâmetro era de 10 quilômetros quando atingiu nosso planeta, há 66 milhões de anos. A cratera fica na costa do México, escondida nas profundezas do leito do mar. Tem cerca de 150 quilômetros de diâmetro e 19 de profundidade. Recentemente, os cientistas conseguiram perfurar profundamente o pico mais alto do buraco de impacto para coletar amostras de rocha. Eles descobriram que o desaparecimento dos dinossauros não foi causado pelo tamanho gigante do meteorito ou pela escala da explosão. Foi por causa do local exato onde atingiu a Terra. O meteorito se chocou com uma parte do nosso planeta que estava densamente preenchida com um composto mineral chamado gipsita, um mineral de sulfato macio que normalmente é usado como fertilizante. A colisão lançou tanto enxofre no ar que bloqueou o Sol. Isso causou o longevo inverno escuro que condenou os dinossauros. Uma das crateras mais jovens do planeta é a de Barringer, em Winslow, no Arizona. Ela também é uma das mais bem preservadas da Terra. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito pesado, feito principalmente de ferro, despencou do espaço. A atmosfera da Terra mal diminuiu a velocidade do grande pedaço de metal, que colidiu com o solo com uma força incrível e vaporizou com o impacto, deixando poucos vestígios. O buraco deixado por esta poderosa explosão recebeu o nome do homem que a identificou em 1903. Era um engenheiro de Minas chamado Daniel Barringer. O diâmetro é de 1.200 metros e atinge 170 metros de profundidade. A família Barringer ainda é proprietária do local até hoje. Você pode visitá-lo e fazer uma excursão guiada ao redor da borda da cratera. A de Popigai, na Sibéria, é uma das mais interessantes da Terra. O impacto de asteroide há mais de 35 milhões de anos formou essa enorme bacia. A cratera tem 100 quilômetros de diâmetro, o que a torna a quarta maior do mundo. É um local único, pois abriga um dos maiores depósitos de diamantes do mundo. A intensa pressão da colisão transformou o grafite do ponto do impacto em diamantes. Os cientistas dizem que o buraco contém trilhões de quilates de diamantes, mas ninguém nunca os extraiu devido à localização remota e à falta de infraestrutura. No ano de 1530 a.C., um meteoroide entrou na atmosfera terrestre antes de se despedaçar. Os fragmentos em chamas do meteorito choveram no planeta e se espatifaram na superfície. Como resultado, um grupo de crateras apareceu em uma pequena ilha da Estônia, Saaremaa. A maior é um círculo perfeito de 110 metros de largura, além de 20 de profundidade, e é preenchido com água azul. 8 menores que apareceram durante a colisão podem ser encontradas em um raio de 800 metros da maior. O impacto dos fragmentos do meteorito fez com que as árvores da ilha pegassem fogo. Quase todas as florestas foram queimadas. Felizmente, elas cresceram novamente e as crateras são um destino popular para caminhadas pelos turistas. O meteorito atingiu a área que hoje conhecemos como Quebec, no Canadá, há cerca de 200 milhões de anos. Essa colisão criou a sexta maior cratera de impacto do mundo. Ele tinha um diâmetro de 64 quilômetros. Ao longo dos séculos, a borda externa dela se encheu de água. Agora, o local é conhecido como Reservatório Manicouagan. O lago que se formou é tão grande que pode ser visto do espaço, e sua forma estranha lhe valeu o apelido de o Olho de Quebec. A cratera de meteorito mais antiga do mundo fica na Austrália Ocidental. A de Yahabuba tem 2,2 bilhões de anos. Essa recebe o meu voto para o melhor nome entre essas formações. O local do impacto é tão antigo que a cratera original foi completamente erodida. O diâmetro da Yahabuba era de cerca de 30 a 70 quilômetros. Os cientistas conseguiram descobrir a idade analisando os cristais e minerais antigos encontrados no local. Desde minúsculas até criaturas colossais, todos os animais estão tentando escapar de uma parede de fogo que se move na direção deles. A temperatura está subindo e tudo ao redor começa a pegar fogo. Em breve, muitos animais e plantas na Terra deixarão de existir. Esse é o resultado da queda de um asteroide gigante no nosso planeta. Mas se os dinossauros tivessem habilidades de pensamento crítico, eles poderiam ter adivinhado o que iria acontecer, pois o corpo espacial já era visível um ano antes do impacto. Um ano antes do impacto. Sem as luzes das cidades, todos os pontos brilhantes no céu são estrelas.
Alguns são planetas refletindo a luz vinda do Sol, como o Marte. Mais um desses pontos é o asteroide, que mais tarde será conhecido como Chicxulub. Ele recebeu esse nome por causa da atual região do México, onde caiu. E, de qualquer forma, nesse ponto parece uma estrela. Ele tem o mesmo brilho de Netuno. Você poderia até ter fotografado com uma câmera de alta qualidade. Isso se ao menos os dinossauros tivessem polegares. O asteroide está passando agora pela órbita de Júpiter. Dessa distância, a Terra parece um ponto azul claro. Um mês antes do impacto. O asteroide ficou muito mais brilhante. Ele é agora o ponto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. E cruza a órbita de Marte. Sua cauda, composta de poeira e gás, está ficando cada vez mais longa. Agora tem o dobro da distância da Terra até a Lua. Uma semana antes do impacto. A cauda do intruso tem agora 5 vezes a distância da Terra até a Lua, mas os dinossauros não conseguem apreciar sua beleza. Para eles, é apenas mais um ponto brilhante no céu noturno. Se esse asteroide estivesse voando em direção à Terra hoje, os cientistas poderiam definir a localização exata do seu impacto em um raio de 1 quilômetro. Então, tiraríamos as pessoas da área e evitaríamos uma grande catástrofe. Um dia antes do impacto. O Chicxulub agora ocupa o primeiro lugar entre os objetos mais brilhantes do céu. A luz ao seu redor, chamada de halo, parece ainda maior do que a própria Lua. O asteroide está passando pela órbita da Lua. Ele parece um ponto brilhante que deixa um rastro de cinzas para trás. 1 hora antes do impacto. A luz do Chicxulub é mais brilhante do que a lua cheia. E seu movimento pode ser visto a olho nu. As noites na Terra não são mais escuras. Só agora os dinossauros começaram a ficar ansiosos. Todos os animais começam a buscar abrigo. 10 minutos antes do impacto. O asteroide agora está passando pela órbita terrestre. Milhares de pequenos fragmentos de sua cauda começam a cair no planeta. Parece uma chuva de meteoros. Até agora, esses fragmentos são muito pequenos. Todos queimam na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. O objeto está se aproximando da América do Sul. Se alguém estivesse olhando para ele da Europa, pareceria um pôr do sol. O ponto brilhante dele está caindo lá no horizonte. 2 minutos antes do impacto. Os dinossauros agora conseguem ver facilmente a forma do asteroide. Se soubessem como fazer, poderiam até estimar o tamanho dele. Ele tem um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do tamanho da ilha de Manhattan. E o peso em quilos do gigante é de 7 mais 15 zeros. Ele está voando em direção à península de Yucatán, a uma velocidade alucinante de 12 quilômetros por segundo, o que seria suficiente para ir de norte a sul do Brasil em cerca de 10 minutos. Mas você meio que iria queimar no caminho. 10 segundos antes do impacto. O Chicxulub está se aproximando do solo. Mais alguns metros e... BAM! O céu noturno de repente fica branco. O flash é tão brilhante que não dá para ver o sol neste momento. A entrada na atmosfera do asteroide causa uma explosão poderosa que pode ser ouvida do outro lado do mundo. O gigante começa a queimar devido ao atrito com o ar. Ele aquece e se divide em vários pedaços que caem na Terra. Após alguns segundos, a maior parte do meteorito atinge o solo. Sua massa e velocidade lhe conferem uma enorme quantidade de energia. No momento seguinte, uma explosão superpoderosa faz o solo tremer. A onda do choque do meteorito começa a se espalhar a partir do local do impacto. Ele arranca grandes pedaços de solo e árvores e os derruba no chão como dominós. A temperatura da onda de choque é tão alta que tudo ao redor do local do impacto pega fogo. A energia liberada durante a colisão também penetra profundamente no planeta, causando os terremotos mais fortes da história. Este, por sua vez, gera ondas de tsunami tão altas quanto o Empire State Building. 5 minutos após o impacto. O meteorito deixa para trás uma enorme cratera, tão larga quanto o Largo Huron, e profunda o suficiente para 2,5 montes Everest caberem dentro dele. Os dinossauros correm em pânico. Eles tentam fugir em direção à América do Norte, mas a maioria não consegue atravessar os terrenos pantanosos desconhecidos. Outro perigo é a chuva de meteoros que continua. Centenas de toneladas de cinzas e detritos levantam no ar. Aquecido por altas temperaturas, esse material cai na Terra na forma de lava líquida. Cinzas e fumaças enchem a atmosfera e bloqueiam os raios solares. A Terra mergulha na escuridão. Por mais algumas semanas, nosso planeta ficará totalmente escuro. As chuvas ácidas cairão na superfície sem parar.
Havia muito enxofre nos depósitos subterrâneos da península de Yucatán, e a energia da explosão o evaporou todo. Agora ele está esfriando no ar, formando nuvens e pingando no chão. A maioria dos animais sobrevive ao impacto, mas a extinção em massa continua por muitos meses mais. A colisão mergulhou a Terra na escuridão, e isso acabou com a maioria das plantas que se alimentavam de luz solar. Os dinossauros herbívoros perderam sua principal fonte de alimento e começaram a desaparecer. E eles são a principal dieta dos carnívoros. E agora, dinossauros como o Tiranossauro Rex não têm nada para comer, então logo serão extintos também. Em outras palavras, não foi o meteorito que exterminou os dinossauros, mas a fome e as mudanças climáticas. Meteoritos desse tamanho caem uma vez a cada 100 milhões de anos. Isso significa que tal evento pode acontecer novamente. Os humanos conseguirão sobreviver a esse desastre? Hoje em dia podemos enxergar longe no espaço, e o aparecimento de um asteroide do tamanho do Chicxulub não seria uma surpresa para os astrônomos. Em geral, asteroides com mais de 140 metros de diâmetro são considerados potencialmente perigosos. De qualquer forma, se soubermos sobre o corpo espacial que se aproxima, poderemos construir abrigos com suprimentos de alimentos e água. Quando o asteroide estiver perto o suficiente, podemos esperar o impacto e suas consequências dentro deles. Mas quando as pessoas voltarem à superfície, verão cidades e vilas destruídas. Nosso planeta parecerá um deserto sem vida. É por isso que precisamos de outra alternativa: prevenir o impacto. Aqui temos muitas opções, dependendo do tamanho e do material do asteroide. De acordo com a NASA, a maneira mais eficaz é um ariete cinético. Precisaremos enviar um objeto bastante grande e pesado, como uma nave espacial, para o espaço. Quando ela se aproximar do corpo espacial, os cientistas escolherão a trajetória perfeita para a colisão com o corpo espacial. Esse impacto fortíssimo mudará o curso dele, fazendo-o voar além da Terra. Quanto mais longe este corpo espacial estiver do nosso planeta, mais fácil será mandá-lo embora. Outra opção é uma explosão controlada na superfície do corpo espacial. A primeira lei de Newton nos ajudará aqui. Ela diz que se um corpo está se movendo a uma velocidade constante em linha reta, ele continuará fazendo isso, a menos que seja acionado por uma força. Portanto, se fizermos uma explosão ou força suficientemente grande, o asteroide mudará sua trajetória. O quanto ele se moverá depende da quantidade de força aplicada contra. Também podemos explodi-lo de dentro para fora. Nesse caso, não haverá necessidade de alterar sua trajetória. Em vez disso, tentaremos transformar um grande pedaço de rocha em um monte de fragmentos menores. Eles queimarão na atmosfera e não farão mal ao nosso planeta. Outra maneira é um rebocador de gravidade. Todo objeto pesado tem sua própria força gravitacional e campo gravitacional. Nosso objetivo será enviar uma espaçonave ao asteroide e fazê-la voar perto dele. Ela será atraída por ele e seus motores irão resistir. Como resultado, a nave irá lenta, mas seguramente puxá-lo em sua direção. Esse método vai demorar muito mais, mas aos poucos, a trajetória do corpo espacial mudará e ele não colidirá com a Terra. Pelo menos é o que se espera. Também podemos usar energia solar. É possível construir uma estação espacial com um sistema de lentes de aumento gigantes. Em seguida, enviaremos essa estação para mais perto do Sol. Quando localizarmos um asteroide, apontaremos as lentes na direção dele e focaremos o feixe no corpo espacial. O calor do Sol fará com que o material do asteroide evapore. Eventualmente, isso fará com que ele mude sua trajetória.